Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para quem não sabe, o transtorno do espectro autista é o resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e também comportamental. Os primeiros sinais podem ser notados ainda bebês, nos primeiros meses de vida. A Cauane Haldi, aqui da Ilha do Mel FM, ela conversou com a fonoaudióloga Isabelle Neves sobre essa importante data. Hoje, como eu disse, 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então vamos acompanhar esta reportagem, esse bate-papo da Cauane com a Isabelle Neves. Cauane, bom dia para você. Muito bom dia para você que acompanha a rádio Ilha do Mel FM. Hoje, dia 2 de abril, é um dia especial. É o dia da conscientização sobre o autismo. E nesse dia especial nós estamos com ela, Isabelle Neves, fonoaudióloga, especialista em intervenção ABA aplicada no TEA. Antes de tudo, Isa, obrigada por você ter vindo aqui nos estúdios da Rádio Ilha do Mel e principalmente por compartilhar o seu conhecimento aos nossos ouvintes. Isa, para a gente entender, o que é um transtorno do espectro do autismo? Obrigada, Cal, pelo convite, eu que agradeço. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo na comunicação e na interação social. É importante frisar que não é uma doença, e sim uma questão neurológica, uma condição. Isso, uma condição neurológica e não uma doença, como muitas pessoas pensam. Entendi. E como que eu poderia identificar os sinais do autismo? Já em bebê, a gente consegue perceber. Quando a mãe ainda está amamentando, aquela criança que tá mamando e não olha no olho da mãe, fica com o olhar bem disperso, começou a engatinhar, começou a se distanciar, a mãe chama, a criança não olha. A comunicação vem antes da fala, né? Então a criança não se comunica de jeito nenhum, não aponta, não faz gestos, não dá tchau, não bate palma. Você vê que as outras crianças da mesma idade já estão fazendo isso e ela não tá. Entendi. Então a mãe tem que ficar bastante atenta a isso. Não assim, cada criança tem seu tempo, não, não é. Não existe mais isso. Tem que ficar comparando. A gente tem que comparar sim. Alguma coisa pode estar errado. Os bebês, eles têm a comunicação parecida com a idade? Por exemplo, todo bebê com 2 anos, ele desenvolve até uma etapa X. Isso. Existem marcos de desenvolvimento, né? A gente pode jogar lá no Google, marcos do desenvolvimento e saber o que é esperado para aquela idade. Com meses já. O que é esperado de 3 a 4, de 6 a 9. Então, tem lá o que é esperado para cada idade. Então, você pode ter um parâmetro, o que é para ele estar fazendo já e não faz. Então, o apontar é uma questão que a criança TEA normalmente não tem. Algumas podem ter essa habilidade, sim, mas a maioria não tem ainda. Então, você pede, ela não costuma apontar, ela pega a sua mão e leva até onde ela quer. Então, esse já é um sinal de alerta, porque as crianças típicas, elas apontam, quero isso, quero aquilo. Mesmo sem falar, elas já conseguem direcionar, se apontando. Comunicar. E as pessoas que não tiveram esse diagnóstico quando pequeno, na fase adulta, você acha que ainda tem tratamento? Tem, com certeza. Eu acho que é bem importante. A pessoa percebe que é diferente, que tem alguma questão que é diferente, procura um diagnóstico, procura uma terapia cognitiva, comportamental, para ter um suporte ali, porque tem muitas comorbidades que vêm junto, ansiedade, depressão, então precisa de um suporte ali emocional, eu sou muito a favor. De às vezes não conseguir entender o que se passa, né? Isso, e fazer terapia. Tem gente que pensa, mas eu não preciso de terapia. Todo mundo precisa de terapia. É verdade. E falando um pouquinho mais da Isa, fonoaudióloga. Isa, me explica como é o trabalho de fonoaudiologia no apoio às pessoas autistas. O trabalho da fono é essencial. Assim, não só para a questão de comunicação, de interação social, também para adquirir novas habilidades desde pequenininho. Por exemplo, o fono ABA, né, que é a minha especialidade, a gente ensina, dá todo o suporte de imitação motora, de responder de ouvinte que a gente fala, ele aprende a
seguir uma instrução, porque não é fácil. A gente ensina para uma criança típica, acende a luz, ela vai lá e acende. E para criança neurotípica, atípica, não é fácil, entendeu? Uma criança autista, ela não vai seguir teu comando de primeira. Então, a gente ensina essas habilidades igual o psicólogo, igual o TO e as outras, a equipe multidisciplinar trabalha junto. Então, a gente trabalha junto para ele adquirir todas essas habilidades. Então, não é só na área da comunicação. Não, a gente pensa, o fono vai trabalhar só a fala. Não, a gente vai ensinar tudo. Onde que está a déficit dessa idade? Ele está lá com 2 anos, o que ele tem que estar fazendo? Ele tem que estar imitando. E ele não imita, ele não bate palma quando eu peço. Faz igual. Se ele não imita assim, como que ele vai me imitar a boca? Como que ele quer que você quer que ele fale se imitar a boca é bem menor do que imitar uma palma que é grande? Se ele não imita grande, ele não vai imitar pequeno. Então, a gente ensina ele a imitar grande. Faz igual, faz igual. A gente faz ele imitar grande para depois ele imitar minha boca e imitar pequeno. Então, é uma série de coisas que a gente faz ele aprender além da comunicação, né? Então, tem gente que não entende, que é só... Nossa, ela fica mandando fazer igual, tá montando quebra-cabeça, ou tá só jogo da memória. Não, a gente coloca dentro da brincadeira uma série de habilidades ali que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar, é tudo um protocolo que a gente segue para a criança adquirir as habilidades que dentro da idade dela é esperado. E essa criança, ela tem esses estímulos forçados, né? Isso, a gente fala que é por discretas tentativas, né? Discretas a gente tenta e ela consegue aprender. Às vezes é 3, 4 sessões de várias tentativas, ela pega. Às vezes não, às vezes é 1 ano fazendo e repetindo. E toda a sessão fazendo a mesma coisa e ela não vai. Caso essa criança não tenha esse tratamento na infância, na fase adulta, ela consegue se recuperar desses estímulos que faltaram? É bem difícil. É difícil. Ela tem uma janela de oportunidade ali. Então, ela tem que ter muito estímulo até os 5, 7 anos. Assim. 5 anos é o ideal. É a janela de neuroplasticidade que a gente fala. Que é a oportunidade maior que a criança tem para aprender. Então, por isso que tem que ter intervenção precoce. Tem que ter. Porque depois que passa esse período, ela vai aprender? Vai, a gente aprende, mas não como antes. É igual a gente estudar inglês. A gente tem muito mais dificuldade agora do que quando era bem pequenininho. Sim. A neuroplasticidade. Né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que pegar firme bem pequenininho. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Qual mensagem você deixaria para essa data tão especial? É uma mensagem, assim, para os pais lutarem, sabe? Lutarem pelos direitos, lutarem contra os planos para conseguir as terapias, lutarem contra as escolas para conseguir a tutora, lutarem para não ter bullying, conversar com os pais dos amiguinhos, por favor, para eles conscientizarem as crianças. As crianças não sabem, elas riem mesmo, elas riem das crianças e a gente tem que conversar, explicar as diferenças, entendeu? Então, vão à luta, é isso que eu peço. Hoje nós falamos sobre a conscientização do autismo nessa data tão especial. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Conversamos com ela, Isabelle Neves, fonoaudióloga, especialista em intervenção ABA e transtornos do TEA. Cauane Haldi para Ilha do Mel FM. Rede Notícias. A notícia como ela é.